quando o carro estava parado e arrancou, o meu corpo foi para trás. Por quê? Quando a força resultante é nula, isso é repouso, MR. Saque Newton. Saque Newton. Saque Newton. Gente, podemos perceber que quando o carro estava em movimento e freou bruscamente, o meu corpo foi para frente. Se a força resultante não formula, o movimento então está acelerado. Os vetores possuem aceleração, mesmo sentido e mesma direção. Esse Newton era um carro. Bom, pessoal, podemos ver nos vídeos anteriores que quando o carro está parado e entra em movimento, o meu corpo ele é automaticamente lançado para trás. E quando o carro está em movimento e para, o meu corpo é lançado para frente. Isso acontece porque, segundo a primeira lei de Newton, todo corpo em repouso tende a permanecer em repouso e todo corpo em movimento retilíneo uniforme, ou seja, velocidade constante, que está em movimento tende a permanecer em movimento até que uma força contrária haja sobre ele. Quando a força resultante é nula, isso é repouso, MR. Saque Newton. Como a gente viu no vídeo, o carrinho na quadra, a gente pega ele vazio e empurra. A gente tem uma relação que é assim: força é igual a massa vezes aceleração. Essa força é medida em Newton, essa massa em quilogramas e essa aceleração em metros por segundo ao quadrado. Quando a gente empurra o carrinho com uma força F, sem massa, a aceleração dele vai ser maior, porque a gente tem essa relação. Enquanto a minha massa for menor, a minha aceleração vai ser maior. Quando a gente acrescenta o peso nele, a gente vai aumentar essa massa. Então a gente, consequentemente, vai diminuir a aceleração, fazendo com que o carrinho ande menos. Aí a gente terminou essa prática e foi para o laboratório. A gente utilizou uma garrafinha de 300 ml e através dessa garrafinha a gente fez a nossa força-peso, que a gente calculou através da fórmula de peso, medido em newtons, massa, que é medido em quilogramas, e aceleração da gravidade, que é em metros por segundo ao quadrado, equivale mais ou menos 9,810 metros por segundo ao quadrado. A gente fez a experiência de colocar o carrinho, amarrar um cordão e largar a garrafinha. O carrinho sem a mesma relação de antes, FA igual a M. Com pouca massa, esse carrinho acelerou bastante, como a gente pôde ver no vídeo. E quando a gente começou a aumentar essa massa, a nossa aceleração começou a diminuir. Aí a gente foi colocando peso, que até que o carrinho quase nem se movimentava. Isso aqui é a segunda lei de Newton e esse fenômeno se explica através dela. Saque Newton. Saque Newton. Saque Newton. Se a força resultante não formula, o movimento então está acelerado. Os vetores possuem aceleração, mesmo sentido e mesma direção. Esse Newton era um cara irado, que muito estudou, teve fama.
Na terceira lei de Newton de ação e reação, temos um nadador profissional. Como a terceira lei de Newton se aplica nesse caso? Ela se aplica quando o nadador aplica uma força de ação na água e a água aplica uma força de reação no nadador, impulsionando ele para frente. Essas forças elas têm a mesma intensidade e a mesma direção, mas sentidos opostos. No caso do exemplo da terceira lei de Newton de ação e reação, temos uma pessoa em cima de um skate e ela empurra a parede e é impulsionada para trás. Podemos ver bem claramente a ação da terceira lei de Newton nesse caso, porque quando a pessoa empurra a parede empurra ela de volta, ou seja, eu apliquei uma força de ação na parede e ela aplicou uma força de reação em mim, de mesma intensidade, mesma direção, mas sentido oposto. Ou seja, eu empurrei a parede para lá e ela me empurrou para cá, fazendo com que o skate andasse. Quando a força resultante é nula, isso é repouso.